a estatuazinha de Buda em suas casas, Mas aquele isso é um Buda. símbolo. Não, mas, Sim, claro, isso depende. Não é um olha, símbolo. Buda não é Deus. Buda não, não é Deus. Buda é um eu não iluminado. disse nem que era Deus, nem que ele se disse Deus, duas coisas. Mas ao fazer por que eu fui buscar essa definição? Porque eu achava que justamente ia vir essa sua observação em relação ao budismo, né? Se é ou não uma religião. Aqui o conceito de divindade é esse, o do ChatGPT. Um ser ou entidade reverenciada como superior, sagrada ou transcendental. Acabei de Eu, perguntar, eu ele falou que pergunto a não. você, Ele falou que Eu não. fiz a pesquisa para o eu Jorge. Eu pergunto a acabei de você, fazer, Jorge. eu pergunto a Hum. você, Jorge, Buda atingiu o que ele chama de nirvana? Você está perguntando se atingiu o Nirvana? Sim. Não, isso eu não lembro. Né? Eu sei o seguinte, que Nirvana preenche um estado abstrato. Eu não sei, não lembro exatamente se atingiu o Nirvana. Eu sei que Nirvana é um estado de que você busca. Marcos e Jorge, eu fiz a pesquisa. Tem a resposta aqui. De Eu acordo também, com a inteligência, não é uma divindade, então, né? exatamente, Não eu é fiz também, não classificado é. como uma divindade, e sim como um guia espiritual, mas tem todo o misticismo em torno dele, mas não chega à categoria de divindade como tradicionalmente conhecemos, né? Como Ele os Abraão, os simplesmente dias de Abraão. conseguiu a resposta para escapar do sofrimento. Essa é a grande orientação ou a elevação do Siddhartha Gautama. É É, descobrir a resposta para ok, escapar dos ciclos de ok. sofrimento. Veja que ele é contraditório, né? Porque você fez especificamente em relação a Buda, e ele Buda. responde dessa maneira, Fábio. Entretanto, nas características. Olha como ele caracteriza divindade, né? No item 3 ele diz autoridade moral. Muitas divindades são Mas vistas Buda não como. é moral. Mas Buda não é Calma. autoridade moral. Para os seus seguidores, eu diria a você, Não, Jorge, que é não, eu acho que mais do que não. mais para os seus seguidores, Buda é mais do que uma É, autoridade moral. não, não é. Vale lembrar o seguinte, que o budismo, diferente do cristianismo, ele não teve o limpa geral. Eu quero dizer o seguinte, que o budismo tem É, muitas variações. Tem é, variações que misturou com o cristianismo, tem variações mais... O Buda original, ele era totalmente seco. O Buda original não gostava de superstição, ele não gostava de é, cerimônias, ele não gostava de misticismo, ele era um ele cara tinha seco. seguidores, ele tinha discípulos, Jorge. Então, eu não sei o que você chama de discípulo, né? Mas eu acredito que ele tinha pessoas que depois. Eu não sei se ele tinha discípulo antes ou depois, isso eu não lembro. Se foi Mas veio antes ou ele depois. tinha Tá bom, discípulos. Platão tinha discípulo, Aristóteles tinha discípulo. Então, quer Tinha, dizer que eles eram exatamente. deuses? Eles não Mas eram há deuses, né? uma diferença. Há uma diferença. Eu Não, mas você perguntei. sabia que Platão, sabia que Só um eles acreditavam que minuto. Jorge, eu perguntei a você se Buda atingiu Nirvana. O que você me respondeu? Não sei. eu Né? não sei realmente. Então, quando eu estou dizendo que Buda se enquadra nessa questão, e devo dizer a você que se você for observar em qualquer compêndio de história das religiões, o budismo vai estar lá. Ou Barça, enciclopédia, ou o que quer que seja, você vai encontrar o budismo como uma religião. Pode Não, estar contido não é nisso. religião. Bom, tudo bem. Então, não é religião porque essa pessoa que você citou no seu trabalho, não sei se é acadêmico, É acadêmico. enfim. Pois Ele no é um seu. ateísta É, famoso. mas você quer dizer que ele é uma unanimidade na academia em Não, 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 relação não ao é. seu. Não é Então, unanimidade. O que então, acontece? então isso é Não é unanimidade. discutível. Então, se é ou não uma Exatamente. religião, é Eu não falei que discutível. é. Mas então, Exatamente, é discutível. é discutível. Não Então, é uma mas aí então consenso. vamos pensar um pouco mais, porque eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, porque tem a ver com a questão de ser ateu, não é? Porque algumas pessoas, né, que são adeptas do budismo, entendem que que são ateias ou que não são teístas, não é? Tudo bem, há uma parcela, mas há uma outra parcela que acredita em determinadas coisas que se enquadram um pouco aqui nessa definição que eu trouxe de divindade. Por exemplo, você acha que um ser especial tem a capacidade de sempre reencarnar como uma autoridade moral?
Buda não é uma autoridade moral. O que é moral? Moral é uma autoridade que supostamente é superior. A ideia do budismo é você buscar em você mesmo. O budismo, eu pratiquei meditação durante um tempo. Não sou tipo um cara que cheguei a praticar por conta própria. O que você aprende de meditação, que não é que você vai encontrar. Inclusive, um livro que eu li, que eu gostei muito, ele fala o seguinte: que ele tira os mitos, né? Os mitos. Um dos mitos é que você não vai flutuar, você não vai atingir uma espécie de dimensão paralela. Então, não existe essa ideia. Só se for algum tipo de budismo mais. Que o budismo é muito rico, né? São várias variações de budismo. Então, tem variações de budismo que são mais supersticiosas, tem variações que não são. Né? Então, assim, essas variações mais secas, mais tradicionais, elas não têm esse misticismo. Então, assim. Você deve estar usando alguma versão do budismo, que existe mesmo. Existem versões do budismo que são religião, que elas são bastante supersticiosas, elas tratam Buda Jorge, como só uma Deus. coisa: em todas elas há um misticismo, em todas elas há a ideia de que alguém transcendeu, saiu dessa condição humana e virou uma espécie de orientação espiritual que chegou a um outro patamar, a um outro mundo. Ele escapou do sofrimento, é um sábio iluminado. Não é assim que se vê Buda, um Sim, sábio iluminado? é um iluminado, essa é a ideia. Iluminado. Muito Mas bem. isso não é Deus. Mas esse sábio iluminado transcendeu a condição humana para uma condição de não sofrimento e, inclusive, de um ciclo de reencarnações. Todo budista não acredita no ciclo de reencarnação? Eu teria que pesquisar, eu não posso falar por todos os budistas, né? O budismo, assim, o pouco que eu sei de. Eu não sou especialista em budismo, né? O pouco que eu sei Mas de budismo é esse é que. só o ponto que eu acho que o Marcos está colocando. Se você tem esse sobrenatural, se você tem esse caráter místico de alguém que é um super-humano agora, ele transcende a humanidade, e você acreditar nisso, mesmo não sendo a divindade típica, mesmo não sendo Deus, mas você está acreditando em algo que é sobre-humano ou sobrenatural, não faz de você também um crente religioso, que eu não poderia colocar essa pessoa que é religiosa e crente nesse aspecto de alguma coisa sobrenatural como ateu. Porque quando você quer dizer que os budistas não são teístas, eles são ateístas, dá a impressão de que eles seguem essa lógica de descrença, quando na verdade eles estão crendo em algo fantástico. É fantástico ou não é? Essa ideia do iluminado que Eu vou reencarna não é esclarecer fantástico? isso, eu vou esclarecer isso, Fábio. Eu fiz a pergunta como Buda nasceu, né? Como foi o nascimento de Buda? E a resposta é a seguinte: o nascimento de Buda, mais especificamente Siddhartha Gautama, é cercado por narrativas repletas de simbolismo e mitologia, especialmente nas tradições budistas. Embora os detalhes variem entre os textos e tradições, aqui está um relato mais amplamente aceito. Contexto de nascimento: nasceu no século 6 ou 5 a.C., em Lumbini, na atual região do Nepal. Ele era filho de Suddhodana e da rainha Maia. Aí, ó, o sonho de Maia, né? Sonho de Maia. Antes do nascimento de Siddhartha, a rainha Maia teve um sonho em que um elefante branco com 6 presas entrou em seu ventre. Esse sonho foi interpretado pelo sábio como um presságio de que ela daria à luz a um ser extraordinário, que poderia se tornar um grande governante ou um iluminado. Nascimento milagroso. De acordo com a tradição, quando chegou o momento do parto, a rainha Maia viajou para a casa de seus pais. No caminho, ela parou para descansar no jardim de Lumbini. Lá, em pé e segurando um galho de uma árvore sala, Siddhartha nasceu de maneira milagrosa, saindo do lado direito do corpo da mãe, sem causar dor. Eventos sobrenaturais. É dito que Siddhartha nasceu completamente limpo, radiante, e seus 7 passos imediatamente após o nascimento. Em cada passo que deu, flores de lótus brotaram no chão. Ele teria declarado: eu sou o líder supremo, este é o meu último nascimento, e agora estou destinado à iluminação. Bom, eu paro por aqui essa leitura. Eu acho que isso esclarece um pouco, eu penso que esclareça, não é? de que um nascimento desse é absolutamente mitológico, essa descrição é absolutamente mitológica. Agora, pode ser que alguém queira dizer aqui, eu não sei se o professor Jorge vai se filiar à ideia. Não, Buda existiu, e eu nem estou dizendo aqui, nem estou afirmando que esse ser tenha existido. O meu ateísmo vai nessa linha também, porque se existiu um Gautama, né, um Siddhartha Gautama, filho de uma rainha lá que tenha nascido no Nepal, foi para mim um ser humano como qualquer outro. Ou para você foi diferente, Jorge?
Então, as pessoas, a discussão diz o seguinte, que a probabilidade de Buda existir é menor do que Jesus, porque a distância entre o relato de Buda é muito maior do que Jesus, então muito possivelmente é uma figura mitológica. O que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte, que a minha definição, inclusive foi uma discussão do Facebook que gerou essa live, a discussão é o seguinte, que para mim, ateu é negação de Deus. Buda não é Deus. Eu acabei de perguntar para o chat GPT para confirmar. Buda não é considerado Deus. Então, se Buda não é considerado... a Madeleine O'Hara, que era uma ateísta americana, famosa, quando ela foi perseguida nos Estados Unidos, ela fugiu para um país budista. Ela era ateia, famosa, perseguida. Então, assim, os budistas, em geral, eles não têm problema com ateu. Porque, para eles, a negação da religião deles não é uma ameaça. Então, Buda não é Deus. Se não é Deus, não tem nada a ver na minha visão. O budista é ateu, ele não acredita em Deus. Vamos lá. Agora, mitologia da história agora. Então, você acredita que Siddhartha Gautama existiu? Não acredito, porque, como eu falei, a probabilidade de ele existir é menor do que Jesus, porque a distância entre os relatos dele é muito maior do que Jesus. Jesus foi uma distância de 40, 60, varia a data, né, dos relatos. Agora, o caso dele foi muito maior. Vou perguntar, para os Mahayanas, eu acho, ou Hinayanas, acho que são duas corretas, não sei se também estou pronunciando direito, né? Essa versão da existência do nascimento de Buda provavelmente aceita, faz parte da tradição. Sim, mas então aí está sendo descrita uma divindade. Mas não é Deus. O que é Deus? Pronto, eu acho que essa foi uma boa discussão, sabe, Fábio? Porque traz uma definição que eu tenho do que seja o ateu, né? O termo ateu. Que ele está em sua origem etimológica ligada à palavra theos, né, do grego Deus, né? E é sem ou não, ateus, sem Deus ou não Deus. E até em relação a isso também uma pequena distinção. Aqueles que não acreditam em Deus, no Deus, não acreditam no Deus, e aqueles que não acreditam na sua existência. Sutilmente diferente essas duas ideias, mas decorrem dessa partícula de negação. Muito bem, na negação, então, a gente tem negação de Deus ou deuses, porque não vamos reduzir a palavra a um singular, né? Uma vez que a mitologia grega, ela era politeísta, né? Eram vários deuses. Então, aquele que na cultura grega, né, não acreditasse naqueles deuses era ateus, na acepção de que não acredito em Hera, não acredito em Afrodite, não acredito em Zeus, Deus, etc. Pronto, aí já é nórdica, já é uma outra mitologia. Mas, enfim, então, agora vamos, então, para essa minha concepção de que o ateu é aquele que não acreditam em divindades ou entidades sobrenaturais, quaisquer que elas sejam, quaisquer que elas tenham já sido descritas pelo pensamento humano. Que, para mim, todas as divindades, todos esses seres, e aí você pode situar o diabo, e aí não. Aí a gente poderia perguntar, bom, na acepção que me identificou aqui o ChatGPT, o diabo também é uma divindade. É uma divindade do mal, mas seria também uma divindade. Então, o ateu, e é isso que é muito importante que a gente deixe claro, o ateu é aquele que nega todos, porque às vezes a pessoa tem essa ideia equivocada, Jorge, de que o ateu nega apenas a Deus. E aí costumam ter uma postura de avaliação muito negativa em relação a Deus, porque vai estar na cabeça dele o seguinte, pô, esse cara nega o meu Deus, nega o Deus que eu penso, Deus que está no céu, a minha divindade. Quando, na verdade, o termo é muito mais abrangente do que isso. Então, da mesma forma que um ateu, e aí eu acho que também o agnóstico está na mesma linha, né, Fábio? Ou seja, ele nega o diabo, ele nega doentes, ele nega Deus, ele nega Buda, enquanto um ser que tenha nascido dessa maneira, e se iluminado, atingido um estado de nirvana, que ninguém sabe exatamente o que isto seja, né? Isso é uma abstração, o iluminado. Então, eu acho que essa é a minha definição que eu faço aqui para ateus, e respeitando, é claro,
todos que pensem diferente de mim em relação ao modo como eu conceituo. E termino dizendo o seguinte, que é preciso entender que os termos, eles evoluem com o tempo. Eles não ficam estanques, não é? Os estudos sincrônicos e diacrônicos na linguística vão dizer justamente isso. Os termos, eles passam a ter significados mais abrangentes na medida em que eles são pensados por teóricos, por filólogos, por filósofos e aí por diante. Não chegamos nem no texto dos de Guilherme, nem tampouco no seu ainda, mas já estamos aqui numa discussão muito boa. Quem quiser ter a palavra... Mas o texto pode deixar no final, peso meu, deixa no final do vídeo, quem quiser ler e... Entendeu? Legal a conversa mesmo. Beleza. Não, bom, então, a partir dessa definição que eu dei, Jorge, o que você acha? Que a gente deve continuar